O programa Destaque está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o auditor fiscal Antônio Carlos Costa. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, licenciado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina também, licenciado em Estudos Sociais, especialista em História e detentor de centenas de cursos, palestras e conferências e seminários ao longo de sua carreira profissional, palestrante de diversos assuntos, tais como a globalização da economia e o mercado do trabalho. Também fez curso na Espanha e palestras sobre o desenvolvimento do trabalho doméstico, direito do trabalho, etc. É professor universitário da Universidade do Sul de Santa Catarina, nas disciplinas de História das Ciências Políticas, professor concursado do Estado de Santa Catarina, na disciplina História, e também professor da Universidade de Vale do Itajaí, na disciplina de História da América. E também é monitor de FGTS do Ministério do Trabalho e Emprego e delegado regional do trabalho. Ele é também vice-presidente de política de classes sindicais dos auditores fiscais do trabalho e vice-presidente de administração do SINAD. Professor, essa história do trabalho é uma coisa que me interessa muito, porque o trabalho como ele é hoje, ele não tem nem 300 anos, né? Ele começou e já quase terminou. Por que nesse mundo globalizado e plano, onde o trabalho está no universo, por que as pessoas ainda se preocupam com determinadas leis e determinadas coisas específicas e para um trabalho assim de um país muito distante em relação, entende-se, àquela IDH do restante do mundo? O trabalho ele está vinculado com a evolução da própria humanidade, né? À medida que o mundo, em diferentes épocas, em diferentes locais, foi evoluindo, algumas sociedades trataram de normatizar alguma coisa a respeito de trabalho. O Código de Hammurabi tinha artigos protegendo algumas coisas do trabalho. Manu, na Índia, também tinha alguns dispositivos também regulando coisas do trabalho. A realidade econômica de cada nação, região, ou etc., é que também vai determinar a preocupação da sociedade em regular o mundo do trabalho. Uma coisa que ficou muito candente foi por ocasião da Revolução Industrial na Inglaterra, onde crianças de 12 anos trabalhavam 16, 17 horas por dia dentro de uma mina de carvão. E aí essa preocupação, quando ocorreu a Revolução Industrial, do ponto de vista do trabalho que aconteceu? As pessoas começaram a trabalhar mais juntas, diferente do que era no período em que a economia era basicamente agrícola e que no campo é mais espalhado. Em se trabalhando juntas, começa uma a conversar com a outra a respeito das suas dificuldades e os seus problemas no local de trabalho. E aí começa toda essa história do direito do trabalho, da normatização, da criação de normas para assegurar um trabalho mais digno, mais decente, mais tranquilo, em que haja a execução da tarefa sem que haja a exploração do homem pelo próprio homem, né? Professor, o senhor não é dessa época, com certeza absoluta, mas eu sou da época em que menino trabalhava. Eu trabalhei com muito orgulho, certo, junto com meu pai. Ele me levou para o roçado e depois ele me colocou no trabalho. Meu pai não gostava de trabalhar, ele era aquele que mandava trabalhar. E eu tenho muito orgulho disso. Ele me fez uma pessoa trabalhador, e porque ele me colocava no trabalho, eu aprendi com ele o que eu deveria fazer, o que eu iria ser quando eu crescesse, digamos assim. Então, por que hoje é tão diferente? Por exemplo, você tem um filho de 24 anos em casa, 25 anos, o cara nunca deu um prego na barra de sabão, não tem a menor noção do que é quando ele chegar lá no mercado de trabalho. Isso não vem um pouco impedir que os aprendizes, quando chegam no mercado de trabalho, eles tenham uma substância para aprender mais ainda? O senhor tocou num tema assim atualíssimo. Veja bem, eu tenho 54 anos, o meu pai tem a carteira de trabalho dele, aprendiz de pedreiro. Isso na década de 50, lá em Florianópolis, que era uma cidadezinha desse tamanhinho.
Hoje muitas pessoas chegam na universidade, o senhor colocou muito bem, com 24 anos e tudo mais, sem ter nenhuma experiência laboral. O Ministério, graças à evolução e à preocupação com a preparação da mão de obra, está exigindo cada vez mais que as empresas adotem o aprendiz. Implantem o sistema do aprendiz, que é para justamente criar o costume e a forma de aprender dentro da empresa. Porque o senhor sabe muito bem, trabalhar numa universidade, de que a gente adquire muitos conhecimentos aqui, importantíssimos na universidade, mas nada como a prática para formalizar, para assentar o primeiro, não só o conhecimento e a experiência, mas o gosto pelo trabalho, né? Eu estou completamente de acordo com o que o senhor aventou, tenho experiência na minha família, eu também comecei a trabalhar cedo e nem por isso me desvirtuei aí no caminho da vida. Pois é, e também outra coisa muito interessante que a gente vive hoje em um mundo globalizado e plano. Mas né? Só para complementar, desculpe, a questão da idade em relação ao trabalho, ela não é tanto para privar a criança do trabalho, é porque na realidade econômica que o nosso país vive, a ideia é que o pai esteja trabalhando e o filho esteja estudando. Não que não deva haver as duas coisas ao mesmo tempo, o pai trabalhando e o filho também engajado como aprendiz. Mas o princípio é esse, vamos primeiro dar emprego ao pai. Aí, como estiver no nível de satisfação ideal, não abandonando a questão do aprendiz, que isso aí já está na nossa legislação, é bem antigo, não é de agora, claro. Só basta que nós tenhamos vontade política de implementar cada vez mais a fiscalização das cotas de aprendiz nas empresas. Desculpe ter interrompido. Não, tranquilo. Não, eu estava pensando no seguinte, porque agora recentemente, e foi publicado o IDH da educação, né, e nós estamos lá no número 73, e se formos levar em consideração só a educação, né, do ponto de vista lato sensu, nós estaríamos em 93, mais ou menos assim. O nosso ensino fundamental é apenas, são de 9 anos, né, nós estamos com 7,2 pontos, né? Significa dizer que ninguém termina nem nem o ensino fundamental aqui. Então, como é que nós vamos encontrar emprego e trabalho e para um mundo cada vez mais qualificado se nós vivemos num país com esse nível de educação? Esse é o grande desafio, né, professor? Fazer aquilo que os senhores estão fazendo aqui. Eu, pelo que o senhor leu a respeito da introdução, eu também faço lá, né? Sou professor, há muitos anos, muito antes de ser auditor, eu já era professor e continuo sendo professor de teimoso, né? Acreditando que a única forma de nós virarmos essa página tão, não vou dizer negra, porque senão se eu dissesse negra, eu não estaria acreditando naquilo que eu estou fazendo. Mas é a única forma de a gente virar essa página para o desenvolvimento. E não se preocupe, professor, de que quanto mais tiver gente formada, que com certeza haverá emprego para todos, devagar ou médio prazo, as pessoas vão se colocando com as suas habilidades, né? Quando disseram para mim há quase 30 anos atrás, rapaz, você vai fazer história, mas está lotado de professor de história por aí. Nunca deixei de trabalhar como professor de história. Até hoje me oferecem cadeiras, mas eu já não posso mais ocupar porque eu já tinha minha jornada completa.